Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Gostaria de agradecer todo o feedback que vocês estão me dando. Avaliem o vídeo, comentem aqui embaixo para eu saber a experiência de vocês. Hoje, como vocês viram no título, o vídeo é sobre crise de dor na doença falciforme. Vamos lá! As crises de dor, assim, é algo que mais incomoda no paciente falciforme. Eu sei que tem muitas outras coisas, mas hoje a gente vai falar da crise de dor em específico. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link do manual do Ministério da Saúde que me ajuda muito quando eu, assim, graças a Deus não tenho entrado em crise ultimamente, mas quando acontece eu recorro a ele para saber o que está acontecendo comigo. É claro que a orientação do hematologista não substitui nenhuma. Mas essa orientação, assim como ela é padronizada, como ela é um protocolo do Ministério da Saúde, ela ajuda muito a saber que medicação que você deve tomar, o que você deve fazer. São os manuais que eles produzem para orientação mesmo, até para profissionais que às vezes não entendam. É até legal você ter isso em casa, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É assim, o que você tem, o que fazer, o que você deve fazer urgentemente. A crise de dor, o que você sempre deve observar de início. Cada paciente vai saber como que se manifesta com ele, mas até você saber, você tem que sempre observar os sintomas. Para aquelas mães, né, que estão acompanhando os bebês, então você tem que ir aprendendo como que o paciente evolui. Cada paciente é único, né? Cada pessoa é única, então ela vai evoluir de uma maneira diferente da outra. Mas no meu caso, eu sinto quando a dor está para vir. Então, eu sempre tento barrar a crise antes dela chegar. É claro que nem sempre eu obtenho sucesso, mas eu tento. Hoje em dia mesmo, eu tô fazendo hidroginástica, até vou compartilhar com vocês depois. E às vezes eu noto que meu dedo tá começando a amortecer. Isso já foi uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás na piscina, que minha mão tava ficando dormente e meu pé também. E quando eu não sabia desse sinal, veio a crise bem forte, inclusive no joelho. Então, quando eu tô fazendo hidro, se eu sinto isso, oxe, já vou sair da piscina, já saio, já me aqueço, já troco de roupa. Então você tem que ter o autocuidado, ele é feito para nortear a sua vida inteira. Eu sei que quando você vai falar às vezes para um adolescente ou para uma mãe, é muito complicado porque você pensa, nossa, não vai ter uma vida normal nunca, né? Mas não. Isso já toma conta da sua vida, você já faz isso naturalmente, assim. Você já entra dentro da pessoa, pelo menos já entrou comigo. Então você tem que ter aquele autocuidado com você. Você tem que pensar que você tem que se cuidar, porque senão depois vai agravar muito. Porque se eu insistir, a dor vai piorar, vai ficar dias com dor, vai ter que tomar medicação forte. Então, deixa eu prevenir, vou sair antes da piscina. Então tem todo esse cuidado, que eu recomendo muito aos pacientes, é você olhar os seus sinais. E prevenir, sempre é melhor remédio, em tudo. Tá sempre hidratado, descansado na medida do possível, é claro. Não fazer suas coisas atropeladas. Eu tenho que... Tem umas colegas aí, amigas minhas, que eu não vou falar o nome, que às vezes você vai fazer serviço da casa, quer fazer tudo de uma vez, não importa se vai cansar ou não. Calma, respira, o mundo não vai acabar, faça no seu tempo, faça devagar. Pense em você em primeiro lugar. Porque se você estiver doente, não vai dar pra fazer nada mesmo. Então, tem que se cuidar sim. E olhar esses sinais que aparecem, que é formigamento, às vezes um cansaço exagerado, falta de hidratação, frio em excesso, calor em excesso. Tudo que for em excesso, exercício, atividade, pode desencadear. Então, você tem alimentação equilibrada. Então, você tem que viver em equilíbrio e se cuidando sempre. Você que você vai se deparar às vezes com a pessoa, tá calor, porque você tá levando blusa? Pra que beber tanta água? Mas respira e você mesmo sabe porque você tá fazendo tudo isso. Então você tem que ter essa personalidade. E quando você não consegue prevenir a crise, e quando ela vem mesmo, o que você deve fazer? A dor ela deve ser tratada desde o começo para que ela não se agrave. Começou aquela dor leve? Começa pela medicação leve, nada de já ir no forte. É isso que eu vou deixar aqui embaixo, que é aquela tabela da medicação que você deve usar conforme a dor que você está sentindo. O seu médico já deve te dar essa orientação sempre,
Porque às vezes a crise vem e você não consegue falar com ele, você tem que saber o que fazer em casa. Porque muitas vezes você fazendo em casa, na maioria das vezes, você consegue cuidar dessa crise sem precisar de ir para o hospital. Então, o que você vai começar? Com aqueles remédios de dor básico, dipirona, paracetamol, em cada caso é um caso. Começa pelo básico. Hidratação, repouso, calor no local, água quente se for nas pernas, em tudo assim, você tem que observar para começar a tratar essa dor. Tratou em casa, fez essa medicação, hidratou, repousou, tentou dormir e não resolveu, não espera muito. Principalmente se vier com outros sinais, assim, se for só uma crise de dor localizada na perna, braços, mãos, você sabe que é uma crise de vasoclusão, então não é algo muito grave, mas tenta cuidar em casa. Se você vê que não cuida, se você tiver essa oportunidade, hemocentro. Tem alguns hemocentros que eles fazem aquele hospital dia, ou algum hospital no Rio Grande do Sul eu sei que tem, que é você ir ficar durante o dia. Foi o que aconteceu comigo na última crise, sem precisar de internação, que você tá vulnerável a outras coisas. Comigo na última crise do joelho foi assim, no hemocentro eu fui bem de manhãzinha, porque eu passei a noite inteira com dor e não resolveu. Passei o dia lá, porque assim, você indo para o hospital, para emergência, a medicação intravenosa ela vai resolver melhor. A hidratação, medicação, todo o suporte que você tem lá, até a confiança, já melhora a sua dor. Não precisando, às vezes, de uma internação. Então, essa abordagem de crise de dor ela é muito importante para ela não se agravar, não piorar a dor, você não sofrer muito mais. Então, toda essa abordagem que você tem nesse hospital dia ou na emergência, se você não for possível, no ambulatório é melhor para você para não piorar a crise. Porque lá eles vão ter essa abordagem, né? De médicos, que eles vão saber o que eles estão fazendo, vai saber dosar a sua hemoglobina, vai ver se tá bem ou não. E no final do dia, se você melhorou, você pode vir embora para casa e terminar o tratamento em casa. E o acolhimento do profissional ajuda em muito. Uma coisa que eu noto e eu vi no último evento que eu fui sobre doença falciforme, que realmente é verdade, eu achei que era da minha cabeça, mas uma médica disse que tem estudos dizendo que se o paciente sabe para onde ir, se ele sabe que ele vai ser bem colhido, que a pessoa vai tratar ele bem, a crise de dor já diminui. Você pode dizer, é psicológico dela, ela tá só querendo dizer que a crise dela vai diminuir, mas é mentira. É verdade. Porque quando eu sabia, eu tenho experiência de 30 anos com essa doença, posso dizer. Quando eu tinha dor e eu sabia para onde ir, quando o médico, eu sei que o médico vai me tratar, não é que a dor para, mas eu sei que para onde eu for, eu tenho confiança, eu fico mais calma, diminui um pouco aquela tensão, então diminui a crise. Agora, quando você tem uma dor num lugar estranho, você não sabe onde recorrer, qual hospital ir, que profissional que você vai encontrar, aquela tensão piora. A dor começa a latejar, você fica mais nervoso. O nervoso potencializa a dor. Então, tente nesse tempo. Eu sei que às vezes não é todo lugar que tem tratamento, que a pessoa não tem oportunidade de ser atendida, eu sei, infelizmente. Tente ter um manual com você, se for esse caso, para você chegar no profissional e falar: eu tenho tal coisa, tenho anemia falciforme, e é assim que deve ser tratado. Ou tente, quando você estiver bem, sempre se informar para onde você pode ir, o que você deve fazer. Porque comigo é assim, se eu sei para onde ir, a dor diminui. E também toda abordagem profissional, esses profissionais devem ter uma abordagem mais humanizada, que é tratar o paciente bem, não ignorar o que ele está falando, escutar o paciente, se ele está falando que ele está com dor forte, realmente ele está com dor, ele não está mentindo, porque a gente não vai para o hospital de brincadeira, a gente não quer ser internado e receber medicação para passear no hospital. Então são todos esses fatores que envolvem uma crise de dor. É algo bem complexo. A crise de dor em si só é mais ou menos isso. Você deve observar outros sintomas que vêm junto, que eu vou falar em outro vídeo, né? Se vem febre, se vem outro tipo de coisa. Mas a crise de dor em si, geralmente é uma vasoclusão que tem que ser tratada com hidratação, medicação e toda essa abordagem que eu tô falando com vocês. O apoio psicológico e familiar ele é determinante nesses momentos de crise para você saber lidar,
para tentar, nesse momento de emergência, a família saber lidar e saber dar esse apoio psicológico, esse suporte para você, para que você não se sinta sozinha e até mesmo você ter esse psicológico reforçado para saber levar essa crise, não ficar revoltada, porque isso também só vai piorar as coisas. Essa família estar preparada é muito importante para saber o que fazer com você, para saber te ajudar, saber dar o suporte, para você ser acolhida nesse momento. E também algo muito importante nesse momento é você observar o médico, você também ver por que está tendo essa crise, investigar, não pode deixar uma crise às vezes que você precisa tratar, deixar piorar. Você sempre tem que estar observando por que está tendo essa crise, principalmente se ela for recorrente. E principalmente também você observar por que desencadeou essa crise. Você vai saber se foi um fator emocional, se foi desidratação, se foi um exercício, se foi algo que você consegue prevenir da próxima. Então, na minha experiência, da última foi o fator emocional. Alguma pessoa pode até dizer, não, o fator emocional não vai desencadear. Mas desencadeia sim. Porque comigo foi assim. Se está muito estressada, se está acontecendo alguma coisa pesada, vai acontecer com você. E juntando outros fatores, né? Juntando, no meu caso, foi piscina. Então, juntando tudo, desencadeia sim. Então, você tem que observar, peraí, se está acontecendo isso comigo, vamos tentar prevenir nesses aspectos. Não deixar acontecer novamente. Se for uma desidratação, vamos observar, vamos beber mais água. Se for nervoso, vamos tentar ficar mais tranquilo. Se for uma pessoa que está te deixando estressada, vamos tentar neutralizar. Então é pra gente tentar observar para esses aspectos de desencadear as crises de dor, para que eles não aconteçam. Vamos tentar neutralizar eles. Espero que vocês tenham gostado das dicas, dos vídeos. Você pode deixar os comentários aqui se você tiver alguma dúvida. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigada por estar assistindo o vídeo. Fiquem com Deus e até mais!